Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui para a gente conversar sobre esse livro que eu finalmente li e que eu preciso destrinchar cada aspecto dele com vocês. Enfim, hoje eu vou trazer para vocês o meu vlog de leitura de Amanhecer na Colheita, o novo livro da série Jogos Vorazes da Suzanne Collins. Então, originalmente eu iria fazer a leitura desse livro aqui durante um dos meus vlogs de rotina mesmo, como eu tradicionalmente faço com as minhas leituras. Porém, todos os livros da série Jogos Vorazes ganharam um vídeo específico aqui no canal, desde Jogos Vorazes até a Cantiga dos Pássaros e as Serpentes. Então achei que nada mais justo do que fazer um vídeo separado para Amanhecer na Colheita também. E foi uma decisão boa, porque cada parte do livro me rendeu muitas reflexões que eu vim aqui conversar com vocês e eu espero de verdade que vocês gostem. Mas antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Lembrando também que tem link de comprar lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada ali por isso. E também, se aparecer a estrela do Super Hype, por favor, cliquem nela, ajudem o conteúdo do canal Book Crushers a ser muito mais compartilhado na plataforma do YouTube, porque isso vai estar ajudando bastante a esse produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok, vamos parar de blá blá blá. Vamos começar de fato o vlog de leitura de Amanhecer na Colheita. Espero que gostem e continuem comigo até o final. Então, pessoas, hoje é sexta-feira, dia de sextar. E o meu sextar hoje vai ser falando sobre livros. Por quê? Porque eu consegui finalmente o e-book desse livro que eu estava com muita curiosidade para ler. E com muito medo também, eu confesso, devido à minha experiência anterior com a série, que não foi tão positiva assim. Eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir a minha resenha do volume anterior dessa série. E eu não sabia se eu faria ou não um vídeo específico para esse livro, mas eu pensei, tá, todos os livros da série ganharam um vídeo específico aqui no canal, desde sempre, desde o primeiro volume. Então não seria justo o quinto volume não ter um vídeo específico também, né? E é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Eu vou começar a gravar um vlog de leitura para esse livro específico. Vamos parar de mistério, né? Até porque se vocês entraram nesse vídeo, provavelmente já sabem que livro é. Eu tô falando de Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins, o quinto volume da série Jogos Vorazes. Não sei se é o quinto ou último, porque vai saber se daqui a 2 ou 3 anos a Suzanne Collins não vai ter mais algum livro de Jogos Vorazes para publicar, não é mesmo? Enfim, essa história aqui vai ser a história do Haymitch, que é o mentor da Katniss e do Peeta no primeiro volume e que é um dos grandes nomes da Revolução no decorrer da trilogia principal. E por que eu estava com medo de ler esse livro? Porque a minha experiência com o livro do Snow não foi tão boa assim. Eu gostei muito do aspecto da Panem, 10 anos após a guerra. Eu gostei muito do aspecto dos próprios Jogos Vorazes, da criação, porque eram jogos muito crus ainda. Porém, a história do Snow em si, a história do personagem, né, a construção do vilão, não me agradou tanto assim. Enfim, se você quiser saber a minha opinião sobre o que eu achei de A Cantiga dos Pássaros e Serpentes, é só conferir o vídeo que eu já publiquei aqui no canal há alguns anos atrás, né, durante a pandemia praticamente. Tanto que aqui, ó, até hoje eu não tenho o volume físico do Cantigas, porque, pra ser bem sincero, eu acabo preferindo o filme do que o livro, pra vocês terem noção. Eu acabo preferindo o filme, a adaptação, do que o livro. Mas ela lançou, né, mais uma história de origem, dessa vez do Haymitch, e por não ser uma construção de vilão, eu acho que eu acabei confiando um pouco mais nessa narrativa, e está fluindo muito melhor pra mim também, porque o que eu tava demorando pra ler Cantiga, eu não levei um terço pra ler a primeira parte de Amanhecer na Colheita, porque eu já li a primeira parte do livro, né? Assim como todos os outros, ele é dividido em 3 partes. Aqui, no caso, quando o Haymitch acaba caindo de gaiato completamente por conta de uma decisão impensada que ele acabou tomando.
ali no dia da colheita, porque originalmente o Hammett ele não tinha sido sorteado. Isso foi uma surpresa para mim, descobri isso logo nos primeiros capítulos de Amanhecer na Colheita. Ele, na verdade, ele foi implantado ali por conta de algo que aconteceu e que ele acabou interferindo no dia da colheita. O que me leva já a falar sobre qual vai ser o tom desse vlog, né? Porque eu tava pensando se eu falaria ou não spoilers sobre Amanhecer na Colheita e sobre a série em si, e eu acho que vai ser um pouquinho impossível, já pela primeira parte, né, que eu terminei de ler, vai ser um pouquinho impossível falar sobre esse livro sem falar de spoilers da série em si, dos 4 livros anteriores, e sem falar de spoilers dele mesmo. Então, se você ainda não leu Amanhecer na Colheita, ou se você pretende ler, né, acho que esse que é o aviso mais importante, esse vídeo vai ter spoilers. Muito provavelmente vai ter muitos spoilers sobre Amanhecer na Colheita e sobre a série em si. Então, se você não gosta dos spoilers, fica para a próxima oportunidade, né? Quando você terminar de ler o livro, você vem aqui, assiste o vídeo, vamos conversar. Mas se você não liga para spoilers, se você já leu o livro, se você nem acompanha a série, mas quer saber, né, sobre o que se trata esse livro, vamos ficar aqui, vamos conversar, porque, enfim, eu tenho muita coisa para falar e já nessa primeira parte eu tenho muita coisa para falar também. Eu já estou há 5 minutos aqui e eu ainda nem comecei a falar de fato desse livro. Como eu disse, né, Amanhecer na Colheita vai contar a história do Hammett, vai contar a história do segundo massacre quaternário, que é um trava-língua, meu Deus do céu, que são os jogos especiais. A cada 25 anos eles fazem uns jogos especiais para comemorar a vitória na guerra contra os distritos. Em Chamas, a gente acompanhou o terceiro massacre. Aqui a gente vai acompanhar o segundo, que é nos jogos de 50 anos de Jogos Vorazes. E para isso, para esses jogos serem mais especiais, cada distrito vai precisar enviar o dobro de tributos. Aqui eles vão precisar enviar 2 meninos e 2 meninas até 18 anos para participar nos Jogos Vorazes. 4 participantes de cada distrito. E então a gente já sabe que o clima já não tá dos melhores. Quando a gente começa o livro, a gente já sabe dessa informação. Não é algo que a gente vai descobrir no decorrer da primeira parte, não. Assim como a Katniss, o Hammett também veio de uma família muito pobre. Muito, muito, muito pobre. A mãe dele é lavadeira. O pai dele acabou falecendo já. Ele tem uma namorada que faz parte do bando. Sim, o bando da Lucy Gray, que a gente acaba descobrindo lá em A Cantiga dos Pássaros da Serpente. Então, os descendentes deles ainda existem ali no Distrito 12, né? E a namorada do Hammett faz parte desse bando e que tem uma ligação muito profunda com o próprio Snow. E ele namora essa menina que faz parte do bando, que ela tem um ar muito revolucionário, que o próprio bando tenta conter para não entrar em muita confusão. Ela já foi presa 2 vezes. Ele é melhor amigo do Burdock, que a gente vai descobrir que é o pai da Katniss. Antes dos jogos, o pai da Katniss está ali meio que cortejando a mãe da Katniss, que fazia parte da classe mais rica ali do Distrito 12, né? Ela era uma filha de comerciante. Enfim, vai acontecer essa colheita, né? É no dia do aniversário do próprio Hammett. O Hammett ele faz aniversário em toda a colheita, então imagina o clima que são os aniversários do coitado. E aí são sorteados as 4 crianças. O Hammett, ele não é um dos sorteados. Só que um dos meninos tenta fugir. E quando ele tenta fugir, obviamente ele vai ser morto, né? Ali pelos guardas da capital. Isso vai acabar causando uma confusão generalizada. A namorada do Hammett vai tentar acolher a família desse menino que acabou falecendo, que acabou sendo assassinado, né, que seria um dos tributos que tentou fugir, só que acaba virando uma confusão, ela acaba enfrentando os guardas da capital, ela seria presa, e o Hammett vai ali interferir. Daí chega a responsável, né, a pré-F, por assim dizer, para tentar resolver as coisas, né, e voltar à transmissão, porque eles cortaram a transmissão por conta da confusão toda e tal, e ela vê o Hammett ali enfrentando os guardas e fala: ok, você vai ser o próximo tributo do Distrito 12. E é assim que ele acaba indo parar nos Jogos Vorazes, né? Porque ele tenta interferir ali a situação que está acontecendo entre a namorada dele e os guardas da capital, e na confusão o foco vai todo para ele, e por ele estar ali no meio da confusão, ele vai acabar sendo escolhido como tributo.
E aí ele acaba sendo enviado para a capital. E aqui a gente já vai ver um rosto conhecido, além do pai e da mãe da Katniss, que vai ser o Plutarch. O Plutarch, ele é o responsável pelas gravações do Distrito 12. O que me levou a pensar que eu achava que o Plutarch e o Haymitch, na trilogia original, tinham a mesma idade. Só que, por Amanhecer na Colheita, a gente acaba vendo que não, o Plutarch ele é um pouco mais velho do que o Haymitch, mas aí eu fico pensando que talvez isso seja culpa do filme, porque no filme, obviamente, os atores têm idades aproximadas, tanto do Haymitch quanto o do Plutarch, né, que ele já acabou falecendo. Então, né, a gente acaba ficando com essa impressão, até porque eu li Jogos Vorazes há quase 15 anos atrás, praticamente, né, e eu não lembro da idade do Haymitch e do Plutarch serem comentados. Eu realmente não lembro, não me vem na cabeça. Porém, fiquei com isso na cabeça, né? Gente, o Plutarch ele é mais velho do que o Haymitch? Enfim, pelo Amanhecer na Colheita, a gente acaba descobrindo que não apenas o Plutarch, mas outros personagens também que a gente já conheceu durante os Jogos Vorazes também são mais velhos do que o Haymitch. Isso me deixou meio impressionado, porque eu realmente não esperava. Enfim, voltando para a história. Ele e mais os outros 3 tributos são colocados no trem, vão para a capital e vão passar por toda aquela parte do pré-Jogos Vorazes, só que aqui ele tá no meio do caminho, né? Não tá naquela parte tão glamourizada que a gente acaba vendo na trilogia original, falsamente glamourizada, né? Porque a gente sabe que é um falso glamour que a capital vende durante ali os jogos da Katniss, né? Mas também não tá aquela violência crua e irrestrita que a gente viu no 10º Jogos Vorazes, nos Jogos Vorazes da Lucy Gray. Porque a gente vê que os Jogos Vorazes estão se caminhando para se tornar aquilo que a gente viu na trilogia original, né? E que já deixou um pouco do que ele era na história do Snow, né? Já teve uma pequena evolução, mas ainda assim é muito violento. A forma como eles tratam os tributos, a forma como eles são apresentados na capital, ainda tem um quê de animalesco, que a gente viu ali a Cantiga dos Pássaros e Serpentes, ainda carrega isso, por mais que eles ainda tentem vender uma nova cara. Ainda não tá naquela coisa de venderem os tributos como falsas celebridades, como aconteceu na trilogia original, né? Eu achei esse detalhe muito interessante, porque querendo ou não, realmente é o meio do caminho, né? E aqui nessa parte pré-jogos, o Haymitch ele vai conhecer outros personagens que são muito importantes durante a trilogia original, né? Ele vai conhecer a Max, que vai ser uma das mentoras dele. Ele vai conhecer a Varys, que também vai ser uma das mentoras deles. A Varys, inclusive, ela ganhou os jogos do ano passado. E conta como era a arena que ela enfrentou. E aí também tem outros personagens que a gente vai encontrar aqui e que eu fiquei também pensando assim, as minhas memórias estão me enganando, porque é o Beat. Eu jurava que em Chamas, quando a gente é apresentado ao Beat e a Varys, eles também tinham idades equivalentes, né? Quando a gente conhece eles já passaram muito tempo trabalhando juntos ali na capital. E aqui, o Beat, ele já é pai de família, ele já tem um filho. O filho dele está sendo mandado para esses Jogos Vorazes por conta de algo que ele fez ali no sistema da capital, que ele tentou sabotar, e o Snow acabou descobrindo. E como punição, ele vai ser obrigado a ser o mentor do próprio filho dele. E o Haymitch acaba conhecendo o Beat ali. E eu fiquei assim, a Varys e o Beat não eram para ter a mesma idade? E mais uma vez eu fico pensando, será que isso é culpa do filme ou foi algo que não foi falado pra gente na trilogia original? Eu tô quase pegando os audiobooks dos 3 primeiros livros pra escutar tudo de novo, depois, obviamente, de eu ler Amanhecer na Colheita, pra tirar essa dúvida, porque primeiro foi meu choque de realidade saber que
o Plutarch, ele é mais velho que o Hammett, né? O Hammett aqui, ele tem 16 anos, e o Plutarch deve ter, sei lá, 25. Daí a gente conhece a Warys é um ano mais velha, né? A Mags, ela já é uma mulher feita, ela já é uma senhora, quando a gente conhece aqui, então tá dentro do contexto que a gente já conheceu ali em Chamas. Mas o Beat, eu fiquei, gente, que diferença é essa? Porque o filho do Beat, eu acho que ele tem 12 anos. Então quando a gente conhece em Chamas, ele deve ser uns 12, 15 anos mais velhos do que a Warys e o Hammett. Enfim, para além dessa minha confusão mental com relação à idade dos personagens, que, né, quando eles aparecem, eu fico... Outra coisa que, nessa primeira parte, eu fiquei um pouco quanto reticente, foi justamente essa explosão de personagens que a gente já conheceu aparecendo um atrás do outro, né? Plutarch, Mags, Warys, Beat. O Snow eu nem conto porque o Snow aqui ele já é presidente, eu já imaginava que ele já seria presidente quando a gente pegasse aqui. Já teve uma interação, entre muitas aspas, no desfile entre o Hammett e o presidente Snow por conta de algo que aconteceu ali no desfile, que acabou se tornando um banho de sangue, e o Hammett ele meio que enfrenta ali o Snow. Mas assim, o Snow esperava encontrar aqui. Só que dessa primeira parte parece que a existência desse livro é para justamente justificar todas as conexões que o Hammett tinha ali em Chamas. Sabe, as conexões que ele vai fazendo ali em Chamas, e que ele já carregava essas conexões desde os jogos dele. É uma ideia que eu acho válida, só que a forma como foi apresentada pra gente, já na primeira parte, uma atrás da outra, me deixou um pouquinho incomodado. Porque sabe aquela expressão Deus Ex Machina? Então, a gente se apresentado a esses personagens já no começo, né, e já a ligação que eles têm com o próprio Hammett, e ficou a impressão de estar vendo o Deus mexer nas engrenagens dessa máquina, sabe? E eu não sei se era pra ser assim. Isso me deixou um pouquinho incomodado. Eu não vou mentir pra vocês, não. Então, assim... eu sei que a próxima parte é a arena. Isso não é spoiler pra ninguém, é a estrutura de todos os livros da série de Jogos Vorazes, né? Porque já deu pra perceber que a intenção desse livro é mostrar que a revolução que a gente viu na trilogia original, ela já vinha se encaminhando desde os Jogos do Hammett. Isso já pela primeira parte fica muito claro, muito, muito, muito claro. Porque ele vai conhecendo, a gente já sabe que o Beat, ele tentou enfrentar a capital, o Plutarch, ele já tá tendo umas falas meio dúbias ali, que ele tenta conversar com o Hammett. O Hammett ele ainda não confia no Plutarch, mas a gente percebe que o Plutarch ele já tá dando umas falas assim que talvez ele não seja como as outras pessoas da capital, né? E a própria Mags e a própria Warys também, elas já se apresentam um comportamento de não subserviência à capital. Então, assim, Amanhecer na Colheita, muito provavelmente, é um livro de introdução para mostrar o começo dessa revolução, né? Que acabou culminando em A Esperança. Eu acho essa uma ideia muito válida, muito válida. Minha única questão é que, nessa primeira parte, a gente se é apresentado esses personagens que são icônicos da trilogia original, um atrás do outro, de uma forma tão fácil, né? Para mostrar que eles já tinham conexão ao Hammett. Eu fiquei incomodado, porque parece fanservice. Parece que esses personagens estão presentes na história para fanservice. E eu sei que a Suzanne Collins não é assim, só que a forma como esses personagens foram inseridos nessa primeira parte, um atrás do outro, né, em situações... Nossa, todos vão ter conexão com Hammett, né? Eu achei... Eu não vou falar forçado, eu vou falar a expressão que eu usei. Deus Ex Machina. Ela precisava inserir esses personagens desse livro e ela já inseriu todos de uma vez logo na primeira parte. Mesmo assim, mesmo com esse meu pequeno porém, com relação à forma como esses personagens são inseridos na história, eu tô achando a leitura desse livro
muito mais fluida, muito mais gostosa do que Cantiga de Pássaro de Serpente. Nossa, falar que Jogos Vorazes é gostoso é esquisito, né? Porque são situações tensas. Mas o que eu quero dizer aqui é porque a gente não fica com raiva do Haymitch como talento, sabe? A gente é empático com o Haymitch e com os outros participantes dos jogos. Diferente do ponto de vista do Snow. Eu não era empático com o ponto de vista do Snow. Eu gostava da forma como ela estava tratando os jogos, eu gostava como ela estava tratando a capital, mas o ponto de vista do Snow eu não comprei no livro, né? Esse foi meu principal problema com a Cantiga dos Pássaros de Serpente. Eu não fui convencido pela narrativa do Snow. Mas eu já falei isso na outra opinião, não vou ficar me repetindo aqui. Enfim, assim que eu terminar a segunda parte, eu vim aqui conversar com vocês, contra os meus apontamentos, né, do que eu estou sentindo da história, mas no primeiro momento é isso, né? Eu gosto de como a gente está ambientado aqui em Panem, né, nesse meio do caminho. Não é algo tão cru como no 10º Jogos Vorazes, mas também não é algo tão falsamente glamourizado como é nos jogos da Katniss, um jogo muito importante dentro do universo de Jogos Vorazes. A minha única questão é realmente a forma como esses personagens que a gente já conhecia foram inseridos dentro dessa história, porque aqui a gente já viu conexão com a Lucy Gray, que é com a namorada do Haymitch, conexão com a Katniss, que é com os pais da Katniss que apareceram, tanto o pai quanto a mãe ganharam o nome, aparecendo aqui, enquanto os outros personagens, né, os aliados. E tudo isso na primeira parte. Se fosse só alguns, eu já teria aceitado. Mas tantos assim, na primeira parte eu achei complicado. Mas vamos acompanhar o que eu vou continuar achando de Amanhecer na Colheita, né? Então, depois de um longo inverno, eu finalmente terminei a segunda parte de Amanhecer na Colheita da Suzanne Collins. E não foi culpa do livro. Na verdade, eu terminei a primeira parte, eu achei que ia ler durante o final de semana, e eu não consegui ler. Eu tive que fazer outras coisas e tal, então acabou que eu levei uma semana para terminar a segunda parte, mas não por conta da segunda parte, né? Eu peguei agora nesse sábado e eu li toda a parte 2 em uma tacada só, porque, por incrível que pareça, o livro ficou muito mais fluido do que estava a primeira parte. Isso me surpreendeu muito, porque eu já estava achando a primeira parte muito fluida. Mas aqui, Suzanne Collins olha bem pro leitor, estala os dedos na frente do leitor e fala assim: tá, vocês já tiveram a sua dose de fanservice, agora a gente vai falar sério, afinal estamos falando de Jogos Vorazes. E basicamente é isso. Mesmo que aqui surja mais uma personagem que nos surpreende por aparecer, por estar na história do Haymitch desde o princípio, que no caso da segunda parte é a F. Tá acontecendo tanta coisa aqui, tá acontecendo tanta merda aqui, pra não falar outra palavra, que não parece gratuito, sabe? Não parece solto, não parece apenas o fanservice. De fato, serve muito ao propósito da história. E é algo que a Suzanne Collins vai construindo no final da parte 1, com a cena em que o Haymitch vai pra casa do Heavensbee, e lá ele acaba descobrindo que o Snow está lá, depois de tudo que ele acabou fazendo durante as preliminares dos Jogos Vorazes, né? E o Snow, ele se mostra uma posição extremamente vulnerável, o que é muito interessante, porque é uma posição muito mais vulnerável do que a gente encontrou o personagem ali em A Cantiga dos Pássaros e a Serpente. Pra mim é uma grande ironia. Mas enfim, ao mesmo tempo que ele se mostra extremamente vulnerável, extremamente humano por conta de algo que aconteceu ali, ele também se mostra uma pessoa extremamente filha da puta, sabe? Aqui é a primeira cena em que ele vai colocar pra torar, em que ele vai ameaçar abertamente o Haymitch e ele vai mostrar do que ele é capaz. Sério, assim. Uma das 4 crianças que vão, né, pros jogos do Distrito 12, ela acaba falecendo durante o desfile. Acontece uma confusão, ela acaba falecendo ali. E o Distrito 12, teoricamente, teriam 3 escolhidos, né, da colheita. Entre muitas aspas, já que o Haymitch não saiu da colheita, né? Como eu falei na primeira parte, foi uma tramóia que aconteceu ali. Porém, o Snow, ele literalmente, ele pega uma menina, caracteriza essa menina como se fosse a personagem que morreu e fala: olha, vocês vão ter que fingir que essa menina é uma das tributos. É a amiga de vocês que veio junto com vocês lá do Distrito 12. Se não fingirem, consequências vão acontecer, não apenas com vocês.
E sério, é algo tão absurdo, e o absurdo ele vai escalonando, o absurdo ele vai se transformando a cada vez mais. A gente vê um pouco da construção da arena, não no sentido literal, como uma arena funciona, até porque o funcionamento da arena aqui é muito importante para a própria narrativa do livro. Então é muito interessante a gente ver lugares da arena onde a gente nunca foi. Acontece muita coisa já nessa segunda parte, o que é bem engraçado porque os Jogos Vorazes não acabaram. Eu acho que não acabou. Eu tenho a leve impressão de que a parte 3 ainda vamos ter alguns dias de Jogos Vorazes. Eu não sei se eu posso falar ou não o que aconteceu. Eu vou falar. O Hammett ele acaba entrando em plano para destruir a arena e parar do zero o massacre quaternário. Nesse plano, basicamente, nós temos o Heavensby, nós temos o Beat, nós temos o filho do Beat, que acabou indo para a arena também. Nós temos a Mags, nós temos a Wires, enfim, tem muita gente nesse plano para destruir a arena dos Jogos Vorazes e, né, dar uma mensagem para a capital sobre o massacre e tal. Teve toda uma questão sobre alianças aqui e tal, que o Hammett ele teve que se separar dos outros por conta desse plano. E no final da parte 2, ele consegue realizar esse plano. Parece que ele conseguiu destruir a arena. Só que eu não tô sentindo muita fé nisso. Eu acho que vai ter uma pegadinha aí. Eu posso estar enganado. Eu posso estar muito enganado de fato ele ter conseguido, mas eu me lembro que os jogos dele não acabou dessa forma. Se eu não me engano, os jogos dele acabou quando ele derrotou a última pessoa que estava ali na arena jogando o machado dele no campo de força, esse machado voltando para a outra pessoa, alguma coisa assim. Posso estar confundido, mas pela minha lembrança é isso. Não tinha nada de destruição da arena. E parece que a arena está sendo destruída nesse final, assim. E eu acho que é uma pegadinha. Eu acho que vai acontecer alguma merda aqui nesse ponto da história. Mas assim, tudo aquilo que Jogos Vorazes é conhecido, sabe? A sua crítica feroz, a sua violência não romantizada está acontecendo nessa segunda parte. Realmente é a Suzanne Collins voltando à realidade, falando pro leitor, a gente precisa lembrar que isso é Jogos Vorazes. A gente precisa lembrar que nada disso é muito bonitinho. Não é um universo para você almejar viver. Muito pelo contrário. É um universo que você precisa ter consciência de que você não quer que isso aconteça. Querendo ou não, eu tava sentindo falta na primeira parte, porque o fanservice estava um pouco meio que ofuscando, né, a crítica que Jogos Vorazes sempre traz. A Arena do Hammett, ela é um falso paraíso. Ela, num primeiro momento, parece de fato um paraíso, sabe? As árvores têm frutos, tem muitos rios, tem paisagens com flores, tem montanhas com picos nevados e tal. Só que aí, logo no primeiro momento, o próprio Hammett percebe que tudo aquilo ali é uma ilusão. As águas são envenenadas, os próprios frutos, eles matam quem come. Então, assim, o que eles acabam conseguindo ali na cornucópia são justamente instrumentos para eles conseguirem sobreviver a essa arena sem precisar ser envenenado no caminho, porque tudo na arena é um veneno. A maioria dos animais são bestantes, praticamente, poucos ali não são bestantes. Eu acho que até agora só os coelhos que apareceram não foram bestantes, mas todos os outros que apareceram, até as borboletas, são bestantes que estão ali prontas para atacarem os tributos. Então, assim, é muito interessante essa construção dessa arena que é um falso paraíso, que no primeiro momento ela é completamente inofensiva, que ela é completamente idílica, mas aí, na verdade, ela esconde, né, a morte por detrás de cada folha ali, de cada árvore, de cada gota d'água que tá nessa arena. Enfim, vai ser interessante ver, né, como é que eles vão construir essa arena na adaptação, que a gente já sabe que vai ter nenhuma surpresa, né? Foi oficializada a adaptação no dia que foi anunciado o livro, não foi nem quando lançou. Falta apenas a terceira parte. Eu acredito que eu vá terminar essa terceira parte, porque essa segunda parte flui muito rapidamente para mim. É muito mais fácil ler Amanhecer na Colheita do que A Cantiga dos Pássaros e Serpentes, porque a gente torce pelo Hammett.
né? Algo que não acontecia com o Snow. E eu sinto muitos problemas com relação à construção do Snow. Mas enfim, não dá pra chorar em cima do leite derretido, né? Do leite derramado. Não do leite derretido. Mas enfim, essa segunda parte elevou muito. Eu tava dando, sendo bem sincero, umas 3,5 estrelas pra primeira parte, porque, querendo ou não, eu acho que o fanservice estava ofuscando um pouco o propósito de uma história de Jogos Vorazes. Mas nessa parte aqui, a gente foi colocado no trilho, sabe? Aí eu aumentei para 4,5 estrelas. Vamos ver o que eu vou achar no final, mas já pela segunda parte, o livro ele já ofuscou completamente a minha opinião de Cantiga de Pássaros e Serpente. Eu não sei como reagir. Essa minha reação estática é a minha reação. E isso não é de decepção, muito pelo contrário. É de arrebatamento. Eu acho que comentei com vocês na entrada anterior que teve um grande salto de qualidade com relação à parte 1 com a parte 2. E esse salto aconteceu de novo com relação da parte 2 à parte 3. Eu acho que eu nem preciso elaborar muito que, sim, eu dei 5 estrelas para essa história aqui. Sim, é um livro de Jogos Vorazes em caixa alta. Sim, eu acho que esse daqui é um dos meus favoritos desse ano, com toda certeza. E aqui eu sinto que Suzanne Collins tinha algo para contar. De verdade. Antes de eu falar de tudo o que essa terceira parte deixou em mim, as impressões e tal, o que eu preciso falar é do livro em si. Que Amanhecer na Colheita é sobre propaganda. Amanhecer na Colheita é sobre manipulação midiática. Amanhecer na Colheita é sobre notícias falsas. Quer tema mais atual do que esse? E isso fica muito claro nessa terceira parte. A terceira parte literalmente se chama O Pôster. E os próprios personagens falam muito sobre isso, sobre o que eles querem que as pessoas vejam deles. E depois a gente vê que esse esforço não valeu de nada, porque o poder da capital é muito maior. Então a narrativa da capital é muito maior. E essa capital aqui, ela tem o poder de manipular todo mundo. Esse livro vai ter epílogo. Vai ter epílogo, e o epílogo me destruiu porque é se passado no presente da história, ou seja, após os acontecimentos de A Esperança, onde a gente vê tanto o Haymitch quanto a Katniss quanto o Peeta ali na Vila dos Vitoriosos, do Distrito 12, né? A única parte do Distrito 12 que sobreviveu à Esperança. E a gente vê um Haymitch completamente destruído, que é o Haymitch que a gente conheceu na trilogia, né? E é um Haymitch que tá esperando para morrer, porque ele sabe que a saúde dele está debilitada por conta do vício dele em álcool, que foi uma forma de escape de tudo o que aconteceu com ele aqui. E fica muito claro que ele começou a beber, que ele começou a se entorpecer com o álcool por conta de tudo que aconteceu aqui, que ele queria esquecer tudo que aconteceu aqui. E nessa terceira parte acontece tanta coisa ruim com ele, meu Deus do céu, eu vou começar a chorar de novo. Sério, eu tive que parar. Eu terminei a leitura e eu deixei todos os sentimentos saírem. Eu realmente chorei, eu me permiti chorar, porque é uma história muito injusta. O que eu estava esperando de diferente é Jogos Vorazes, né? Não é um conto de fadas, é uma distopia. Mas ainda assim, depois de tudo, é uma história muito injusta. Tudo o que aconteceu com o Haymitch é muito injusto, mas o que há de justiça nesse governo da capital? Nenhum. Por que a gente ia esperar diferente? Enfim, tô tentando realinhar minhas ideias aqui, porque eu tô sem roteiro nenhum e realmente só acabei, deixei um tempo para respirar e vim aqui conversar com vocês. Mas o que eu posso dizer é que eu estava certo. A arena não tinha sido quebrada.
naquele momento do final da parte 2. Nem longe disso. Acontecem várias outras coisas durante esses jogos, até mesmo uma erupção de vulcão, que é para meio que se livrarem da metade dos tributos ali. O Hammett, ele tenta ainda destruir a arena de outras formas, e é por isso que ele acaba descobrindo esse campo de força da arena, né, que acaba meio que funcionando ao favor dele, entre muitas aspas, porque assim ele se desvia da outra tributo que lançou o machado na direção dele, o machado bate nesse campo de força e volta para ela, só que não acontece exatamente da forma que foi exibido pela capital. Esse é um ponto muito importante disso. O Hammett estava praticamente morrendo na arena, mas a capital, naquele ponto da história, ela precisava de um campeão, então eles basicamente quase que revivem o Hammett ali, porque ele estava realmente muito machucado, ele estava à beira da morte praticamente. Só que ele basicamente perdeu toda a vida ali. Por ele ter afrontado o Snow de diversas formas, não apenas antes dos Jogos Vorazes, mas durante os próprios Jogos Vorazes, porque é lógico que eles sabiam que ele tentou destruir a arena, né, junto com os rebeldes. Ele sofre tortura durante o processo de cura dele. E assim, o clímax da história não é o fim dos Jogos Vorazes. O clímax da história é ele voltando para casa, ele voltando pro Distrito 12. E é a partir daí que, quando você acha que tudo já tava uma merda, tudo fica ainda pior. As coisas que o Snow faz no dia que ele volta pro Distrito 12. Assim, a gente já espera a crueldade do Snow, mas é uma atrás da outra, sabe? E você sabe que é tudo direcionado para o Hammett, para ele ficar sozinho, para ele não ter nenhum suporte, para ele não ter nenhum apoio. A forma como ele volta para casa também a própria viagem para voltar para casa é uma mensagem, porque basicamente colocam ele do lado dos caixões dos tributos que morreram do Distrito 12, para ele voltar junto com eles. E quando ele volta, tudo vai uma ladeira abaixo, que ele perde a mãe, ele perde o irmão mais novo, ele perde a namorada. E tudo por ações do próprio Snow. E que é falado, né, é exposto, é divulgado como acidentes, como coisas que acabaram acontecendo, mas a gente sabe, junto com o Hammett, que foi o Snow. E a terceira parte é para dilacerar qualquer um. É para dilacerar qualquer um, porque a gente entende porque a revolução não começou naquele ponto, né? Porque ela foi abafada, porque ela foi abortada, porque obviamente a capital interferiu e os rebeldes sofreram as consequências por conta disso. O Hammett, principalmente, ele sofreu muitas consequências por conta disso. Mesmo que ele se adaptasse ali no pós-jogos para tentar cair nas graças do Snow, e tudo vai ladeira abaixo, e é muito entendível por que ele preferiu se entorpecer. Mesmo que o Plutarque esteja ali do lado falando, olha, a gente falhou dessa vez, mas a gente tem que continuar, sabe? Isso a gente sabe que vai acontecer quando a Katniss desafia novamente os Jogos Vorazes dos jogos dela, né? O 74º jogo. E não dá pra não falar sobre epílogo, porque basicamente é ele considerando a Katniss e o Peeta como a nova família dele. Uma família que ele tinha perdido, mas que ele acabou encontrando nesses dois jovens que sobreviveram aos Jogos Vorazes. E a gente tá vendo que não fica muito explícito, mas fica implícito que o Hammett só tá esperando pra morrer. E a gente vê a Katniss e o Peeta cuidando dele nesses, né, últimos momentos. Porque a história não acaba com ele falecendo, mas acaba com essa promessa de que ele tá falecendo, né? Depois de tudo. E enfim, a mensagem que Suzanne Collins diz aqui bate muito forte. Bate muito, muito, muito forte.
é uma das minhas histórias favoritas de Jogos Vorazes, com toda a certeza, sim. E é até engraçado perceber que quando eu fui começar a ler, né, o Amanhecer na Colheita, eu tava com 1000 pés atrás, porque eu não tinha tido uma relação tão boa assim com o livro do Snow, mas aqui ela veio com força total e me deu um soco na cara, um morro no estômago de uma vez, e ainda cuspiu na minha cara. Enfim, 5 estrelas, favorito desse ano. Sem sombra de dúvidas, leio Amanhecer na Colheita. Se você, assim como eu, não gostou de Cantiga dos Pássaros e Serpentes, dê uma chance pra esse livro aqui, porque a Suzanne Collins com toda certeza tem uma história, tem uma mensagem pra contar. E é algo que vale a pena escutar. É isso que eu vou dizer. Muito bem, pessoal, essa foi a minha opinião sobre Amanhecer na Colheita, o 5º volume da série Jogos Vorazes, de Suzanne Collins, que acabou saindo agora aqui no Brasil e no mundo, né? Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar durante esse vlog. Se vocês já leram o livro, se pretendem ler, vamos conversar com vocês. É a melhor parte do vídeo pra mim, pois aqui foi o Ribe Neto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.